Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Discípulos Podcast e dessa vez vamos para o quadro Papo com o Pastor. Esse quadro nós conversamos com vários pastores a respeito de vários temas. E o tema de hoje é Papo com o Pastor em Paternidade Divina e o Cuidado de Deus. Como nós enxergamos Deus como Pai? De que forma nós podemos ver nas Escrituras Deus exercendo esse papel da paternidade? E no dia a dia, é perceptível você sentir Deus cuidando de você, cuidando da sua casa, da sua família? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no Discípulos Podcast, no quadro Papo com o Pastor. E para conversar desse tema, convidamos alguém que tem vivenciado diariamente na sua vida e exercendo na vida de outras pessoas essa paternidade. Nós convidamos para cá, para compor a bancada do Discípulos Podcast, o missionário Daniel, que colabora, que faz um trabalho incrível na Jocum aqui de Natal. E ele vai falar um pouco sobre esse assunto e vamos bater esse papo muito bacana aqui. Seja muito bem-vindo, Daniel, aqui ao Discípulos Podcast. Ficamos muito felizes de ter você aqui conosco. Valeu, Ivan. Muito obrigado. Eu estou feliz demais de estar aqui. Eu já acompanho o Discípulos, já vi aqui grandes amigos estando aqui, Tassos, eu vi o Richardson, e fazer parte dessa mesa aqui, eu fico muito feliz, assim. Eu falei isso em outro lugar, mas eu sinto a mesma coisa. Eu me sinto aqui à vontade como na casa, na sala da minha casa. E o melhor café está aqui. Maravilha, é verdade, viu? Já tomei o meu aqui, o meu acabou antes de começar o Discípulos e digo a vocês, viu? Não tem igual. Não só a bancada é bacana, não só o estúdio é maravilhoso, mas o café que é feito aqui pela produção, Copia Produção, é incrível. Não tem igual não, viu? Não tem igual. E tem uma frase que eu costumo dizer que sem café é impossível agradar a Deus, né? Então tem que ter. Anota aí, Daniel capítulo 2, versículo 4. Sem café é impossível agradar a Deus. Maravilha. Daniel, queremos conhecer. Eu acompanho seu projeto, aquilo que você faz, sim, mas os discípulos que nos acompanham precisam conhecer quem é o Daniel. Daniel é casado, Daniel tem filho, o que é que Daniel faz além de ser missionário? E quantos anos é essa missão que você exerce aí no Reino de Deus? Conta pra nós. Boa! Então, sou Daniel Ferreira de Almeida, engraçado que é tipo João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, né? Mas nada a ver. Eu sou Ferreira, vem da minha mãe de Mossoró, então eu sou filho de uma moçoroense. E o Almeida do meu pai. Meu pai é de São Paulo, interior, de Jacareí, mas os meus avós, pais do meu pai, é daqui do Nordeste. Então, meu avô era sergipano, minha avó é alagoana, foi aniversário dela, inclusive, essa semana. E eu nasci nesse contexto. Minha mãe, cabeleireira, meu pai era da aeronáutica, mas eu, muito novo, eles se divorciaram. Cresci com meu pai, então cresço numa vila militar, estudando numa escola basicamente, uma escola militar também. Era a antiga base lá em Parnamirim, que era dentro do Catre ali, sim, sim, da aeronáutica. E é isso, né? O que mais? Eu me converto com 15 anos, num show de rock. Nossa! Um evento de rock que teve no Alecrim. Mas evento rock, gospel ou rock então, mesmo? Era misturado. Como assim, pai? Meu pai já estava comigo para a igreja, estava tudo certinho, e eu visitava a EBD de vez em quando, estava ali, aí fui para alguns congressos de adolescente e tal. Mas aí um amigo me chama para ir para um show de rock no Alecrim. Quando eu chego, não parecia uma igreja, mas era uma igreja, cheio de lona preta na parede, assim, e o pessoal entrando tudo doidão e com bebida, é bem estranho. Eu falei, nossa, isso não é uma igreja. Mas era a estratégia da igreja era essa mesmo, era tirar as cadeiras, aí tinha a banda de rock o dia inteiro e finalizava com uma banda que não era cristã. E aí era para atrair os roqueiros, né? Entre uma banda e outra tinha pregações, tinha leitura da palavra, evangelismo, teatro e tal. E aí numa dessas bandas tocando, era uma banda cristã, a banda na época chamava Profecia, não existe mais. Eu me converto com a letra da música. Com 15 anos, ligo pro meu pai, aceitei Jesus e tal. Isso foi em abril de 2003. E aí, de lá pra cá, eu já me converti na arte, né? Um rock, o heavy metal ali. Então, a música muito presente, aí e o evangelismo também. Quando eu vou pra igreja, eu fico na primeira igreja batista em Parnamirim, que é onde meu pai estava, os primeiros meses, acho que talvez o primeiro ano, eu não lembro agora de data. Mas aí, em pouco tempo, eu vou para uma outra igreja, mais perto da minha casa. E aí, a banda que tocou quando eu me converti era dessa igreja.
Caramba. Então, o baixista, hoje é pastor Francisco Eduardo, ele me discipula em célula e tal. Eu fico nessa igreja por uns 10 anos. Francisco Eduardo não tem nome de tocador de rock. Não tem nome. Não tem nome. A gente chama ele de Duda, mas... Combina mais, porque Combina. Francisco Eduardo parece que ele tem já 70 anos, é pastor da Assembleia de Deus. 70 anos, mas ele é mais velho que eu e não tem... Só que ele é novinho, ele nem tem barba, nem cresce. Caramba. Eu queria ter essa unção dele. Mas aí, ele me discipula, a igreja também, grandes... Assim, eu tive o privilégio de ser cercado de muita gente que acreditou, que abençoou e me ensinou, né? Aí eu começo a trazer pessoas da escola, da onde eu morava para a igreja, tudo. Aí teve um retiro lá na igreja que era para líderes, Sim. para falar sobre dons espirituais. E o pastor me chama para esse retiro. É um menino de tudo, como é que eu vou para esse retiro? Aí vai, era numa casa de praia lá em Pirangi, só com os líderes, e chama outro pastor de fora para fazer um teste de dons. Quando chega lá, termina aquele retiro, aí fala, Daniel, você tem o dom do evangelista. Eu, tá, o que é isso? Acho que você vai ser missionário. Como assim missionário? E aí ele me indica vários heróis da fé, né? Então, Charles Spurgeon, John Wesley, Lutero, eles começam a indicar coisas assim para eu ir atrás dessas biografias. Então, me apaixonei pela missão, assim, vendo essas pessoas. Inclusive, a gente marcava até alguns encontros com irmãos da igreja que gostavam do tema para a gente falar sobre isso, né? E isso aquecia meu coração. Então, eu já comecei a assim, não me envolver com missão, mas me apaixonar pelo tema, mas era muito distante ainda. Era um negócio, assim, muito longe. Até que eu encontro na frente da minha casa, tinha uma outra igreja, tinha uma programação, eu fui lá ver, encontro o pastor Rui. Conhece Rui ou não? Não conheço. Ele é do Luz em Ação hoje, ele foi líder do Nativa Missões de Impacto, que aconteceu aqui na cidade há muito tempo. É um cara influente, assim, na cidade, na parte de missão. E antropologia, é bem legal. É um cara bom pra você trazer aqui. Muito bom. Aí, tava começando o Nativa, aí ele me mostra lá o projeto, eu falei, cara, eu tô vendo com meus próprios olhos alguém que tem a chama igual eu, velho. Porque até então era, tipo, Martinho Lutero. Já, né? Eu vi esses caras, falei, eu entendo o que esses caras estão vivendo, mas é muito distante, é longe. É tipo em Parnamirim, o que tem, né? Então era uma agonia só minha, um desejo só meu, mas eu não tinha muitas referências perto, né? E não conseguia ver alguém com o mesmo espírito, né? Exatamente. Até que quando a gente faz essa amizade e estava começando o ministério aqui, o Nativa, e era sangue no olho esse ministério, assim. Acho que eu entrei em 2007 e fiquei até 2015, mais ou menos. Então, a gente fazia evangelismo no Carnatal, todo ano, evangelismo do Carnaval, evangelismo na Semana Santa, na Praia da Pipa, organizando com 50, 100 missionários. Eu sou dessa pegada aí. Pronto. Inclusive, nesse último carnaval mesmo teve, a igreja foi até lá para Ponta Negra, ali para uma praça dos Gringos, né? Praça dos Gringos, essa Praça dos Gringos lá. Eu subi no palco, cara. Pronto, aí, ó. Subi no palco. Uma estratégia que um irmão teve lá, o Cleiton falou assim, olha, a estratégia é essa. Fez um cartaz lá, com o nome Rosa Choque, dizendo assim, ó, quero me declarar pro meu amor. E fui eu e ele. Quando a cantora olhou pra nós, falou assim, pronto, vou casar um casal agora. Acabou. Eu falei, beleza. A gente ficou levantando aqui, ó, chamou, a gente subiu. Me deu um gelo de 30 minutos, mas depois, quando me deu a oportunidade, eu larguei Jesus. Eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. Eu tô aqui, o Senhor me trouxe, me fez subir no palco, vai me dar a oportunidade, então me dê sabedoria agora para poder fazer da maneira correta. Então, quando ela colocou, ela não me deu, eu queria que ela me desse o microfone, mas ela não me deu. Ela colocou o microfone para eu falar e eu contei uma história para depois me declarar. Eu fui contando. Quando eu falei de Jesus, a plateia tinha 5.000 pessoas, vibraram. Glória a Deus. Né? Então, assim, a mensagem foi falada. E isso viralizou, tá com mais de 50.000 visualizações. Será que você é um dos que o pessoal fica mandando pra mim? Não é muito você. Glória a Deus. Tá lá, né? No Instagram ali, foi muito bacana. Então, assim, eu sou dessas loucuras aí. Pronto, e Nativa é tipo palco do carnaval em Macau. A gente lá no palco pregando. Então, eu fui privilegiado de crescer ministerialmente com uma patotinha, assim, de gente de várias denominações, Sim. Que era tudo menino, mas com o coração pegando fogo. Ainda muito imaturo de muita coisa. A gente era meio sangue no olho, mas aprendendo e não tendo referência. Então, a referência era um ou outro, e livros que a gente recomendava um pro outro. A gente cresce com isso, e aí, em 2000 Aí, eles me mandam, a igreja me manda pra Bahia, eu vou para uma cruzada estudantil profissional para Cristo, para Chapada Diamantina. E lá a gente faz um curso de missões, evangeliza dentro dos sertões, assim, dos brejos mesmo. Começou, assim. vamos dizer assim, a se profissionalizar na questão de entender como é missão na prática de maneira ordenada. Isso, porque aí comecei a ter mais referência. Sim, mais perfeito. Perto, né? Mas ainda não era uma decisão, assim, eu quero ser missionário, eu quero agora viver disso.
Aí eu trabalho com nativa e tal, mas aí eu vou visitar minha família em São Paulo. Eu acho que foi saindo da Bahia, vem o ônibus saindo de São Paulo, aí vai passando o Rio, pega um monte de missionário e vai pra Bahia. Depois eles iam voltar. Eu saí de Natal. Em vez de eu voltar para Natal, eu pego carona com esse ônibus, que a gente chamava de Jabazão, e eu fui para São Paulo ver minha família. Aí lá eu revejo minha família e tal. Quando eu volto para Natal de avião, minha tia me dá um livro e fala sobre um missionário de São Paulo que fazia ação na rua de São Paulo. Antes de existir Cristolândia, que trabalhava com a Cracolândia e tal. Sim. Era um pastor muito, inclusive até pentecostal, assim, ia de roupa social pra rua pra falar, mas ela me deu esse livro porque só pra eu ler no avião. Eu morro de medo de avião até hoje. Desde o mesmo? Mamonas, eu chego no avião, sento assim, eu fico orando, o Satanás quer que falar no meu ouvido, Mina, eu nunca oro tanto miserável. como no avião. Eu oro assim, se eu tivesse cabelo grande, eu fazia logo um coque para ficar mais fervoroso. E aí, muito bom. ela me dá esse livro, eu vou lendo, né, para me distrair ali, e conta a história desse pastor. Eu não lembro o nome do pastor, não lembro o nome do livro. Eu sei que eu li aquilo ali, eu pensei, cara, é isso que eu vou fazer para minha vida toda, é falar do evangelho para as pessoas. Então, eu veio dessa viagem meio que decidido. Mas e agora? Porque a família tem expectativa, né? Não, meu filho vai ser um grande militar, minha irmã é militar hoje, meu irmão foi militar, meu pai é militar aposentado. Então, era a forma natural. Sim, de enxergar o futuro, né? Exatamente. Do Cresci em vila militar, cresci vendo avião, cresci vendo meu pai computador de voo, minha irmã. Então, era natural que eu seguisse esse rumo. Mas aí eu vim decidido, cara, como é que eu vou falar pro meu pai que eu quero ser missionário? E demorou um tempinho, assim, né? Pra até entender. Mas eu vim decidido. Em 2010, eu vou fazer a escola da Jocum, que é a ETED, Escola de Treinamento Discipulado. É uma escola de 5 meses, são 3 meses teórico, 2 meses de prático. Aí, nesse mês de prático, Deus me leva para o interior do Maranhão, para uma cidade chamada Presidente Vargas, no meio das tribos, assim, lá longe. Duas cidades do Ceará, que é Tianguá e Viçosa do Ceará. E depois eu vou para a cidade do México, lá na capital do México. Sim. Num projeto da Jocum na época chamado Mega Cities, onde eles iam para as grandes metrópoles do mundo e passavam um ano lá, recebendo equipes de vários lugares do mundo para evangelizar nos bairros. Então a gente vai para lá, eu passo um mês inteiro nesse lugar, evangelizando o filho de narcotraficante, os mexicanos, as coisas tudo. Caramba. Foi e bem o idioma, legal. como é que foi isso, hein? Não, aí a gente teve um pouco de introdução ao espanhol. Tinha uma tradutora com a gente também. Era aluna, mas sabia falar, então ela traduzia pra gente. Sim, perfeito. Então eu dei treinamento de evangelismo nas igrejas na Cidade do México. E aí, como era sempre o mesmo treinamento, igrejas diferentes, as primeiras vezes tinha tradutora. Depois eu aprendi as palavras e aí as últimas eu fazia sem tradução. Que bacana. Mas aí já vem decidido. Aí isso foi em 2010. Eu vou pra Bahia em 2008. 2010 eu vou pra Jocum. Então, de 2008 pra cá, são 17 anos, né? Isso. Me lembro quando eu falei pro meu pai que eu queria ser, ele não... Assim, ainda é muito confuso, né? Que é o sonho de todo pai. Os nossos pais, você tem acho que a mesma idade que eu, né? Tenho 38. Então eu tenho 37. Então a gente Isso é aí. da geração TV Colosso. Isso aí, exatamente. Na época do nosso pai, você era agente se você fizesse ou concurso público, sei lá, da Caixa Econômica ou do Correio, ou fosse militar, Isso. não era assim? Sim, com certeza. Se seu pai foi igual o meu, lá em São Paulo tem Meu pai foi militar também. Pronto. A Pegada gente tem era essa. a expressão, estude, senão você vai ser um Zé Ninguém. Vai ser um João Ninguém, né? Desse jeito. Então, você falar assim, você é missionário, e de novo, sem referência. A referência que a gente tinha é John Wesley, Charles Spurgeon, quem são Sim. as pessoas que estão em evidência. A gente Como não tinha... internet, nem Billy Graham Isso. conhecia. Billy Graham ainda conhecia por causa desse incentivo do meu pastor, era muito pouco. Muito longe. Alguns livros, assim, de missionário do missionário Ronaldo Lidório. Sim. Talvez era o mais próximo do que eu tinha de missão. Assim. Perfeito. Então, e aí minha irmã tinha ido para São Paulo para estudar para ser controlador de voo, largou tudo aqui em Natal, largou faculdade, largou tudo, o emprego. E ela passou, hoje ela é controlador de voo aqui em Recife. Lá no Sindacta 3? Deve ser, né? Deve Sindacta ser. 3. Meu tio foi controlador de voo, passei um dia já lá, ele está na reserva. Mas é isso mesmo, controlador de voo no Aí, Sindacta 3. Eu falei assim, pai, a Rafaela foi lá, tá pronto. Então, eu fui convocado para um exército aí. Foi, filho, foi. Só que esse exército... E a Rafa não fui lá, jurou a bandeira, pronto. Eu fiz uma promessa que eu ia pregar o evangelho, você missionário de Cristo e tal. Demorou para ele associar assim tudo. Hoje meu pai trabalha com missões. Aposentado, trabalha com missões, né? Então,
Foi bem legal. E aí, como eu falei, não consegui mais voltar. No começo, algumas pessoas disseram, não, esse é fogo de palha. Porque se converteu agora, o bichinho e É tal. verdade. O problema é que esse fogo está só aumentando. Então, ou tem muita palha, ou é muito fogo. O que importa é que as vidas estão sendo Não pode. alcançadas. Como diz a música, né? Olha, é que ainda tem lenha? Então pronto. Pronto, vai Vamos queimando queimar. aí. É isso aí. Se é palha com força. Mas isso estamos aí. É há isso aí. há 17 anos. Opa, tomar uma aguinha aqui. E eu acho que é isso, Daniel. Eu acho que a gente nunca deve perder isso desde o primeiro amor, Sim. né? E continuar com isso. E assim, o interessante é o seguinte, aqui eu já vou para a primeira polêmica. Eita, Da tá. seguinte forma, Polêmica, tá. as pessoas, de vez de apoiar, são crentes que falam isso, cara. Sim. As pessoas, de vez de apoiar, não, é porque tá no primeiro amor. Ô, abençoado, se tu abandonou o teu, não faz eu abandonar o meu não, cara. Pronto. Incentiva, faz com que continue. Então, assim, é muito difícil alguém que tem essa chama, que tem esse chamado, ou esse desejo de ir lá resgatar o perdido, e a igreja, quando eu falo a igreja, eu falo como um todo, Sim. apoiar, dizer, vá, meu filho, vá. Né? E assim, e você falou do Cocó, então, normalmente, quem diz ou que dá uma palavra são essas irmãs, que estão lá pagando preço de oração e sabe, porque tem esse desejo, essa chama dentro do seu coração também, fala assim, continue. Sim. Vá, meu filho. Não pare não, Deus está contigo. Né? Mas na grande maioria, assim, 3 meses tu para isso, é só, Cara. sabe? Então, Poxa. por isso que eu falo que, embora tinha essas pessoas que falavam assim, mas eu fui privilegiado. Eu tive muita gente que apoiou, assim, muita gente. Isso é muito Tem bom. um casal, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Faz tempo que eu não tomo café com eles, que eu amo, que é Jean e Cláudia. É um casal, assim, que era... Eu tava tocando no louvor, eles iam assumir o grupo de jovens, eles ouviram falar que eu ia fazer parte da célula ali e tudo. Aí eles vão até, assim, na beira do palco, falam, Daniel, eu sou Cláudia, isso aqui é Jean, nós vamos assumir o grupo pequeno dos jovens e tal. Aí ele fala quanto é que é, e aí eu ganhei uma irmã mais velha, não tão mais velha assim, e ela, assim, me ofertava, assim, olha, vai lá para missões. Então, quando eu fui para a Bahia, por exemplo, ela mobilizou a célula e fizeram cofrinhos, assim. Aí foi culto de envio. Então, são pessoas que passaram na minha vida no começo que, assim, eu acredito. Então, eu não vou dizer que eu devo minha vida a essas pessoas, assim, mas muito do meu chamado foi de pessoas que, Sim. até de forma silenciosa, assim, falou assim, tipo assim, para as pessoas, ninguém sabia que essas pessoas estavam me impulsionando, mas eu sabia. Então, Daniel, tá aqui, vai lá, tá orando por você. Ó, mandamos uma oferta. Então, eu acho assim que até hoje, talvez quando olha meu Instagram, alguma coisa ali, tá acreditando e tá curtindo assim, e para mim são pessoas que pavimentaram o caminho para Sem que eu dúvida. avançasse. Né? Que maravilha, né? É Então- muito bom ter pessoas assim que nos apoiam, que mesmo não aparecendo, mas tá ali sendo suporte, sendo um braço, sendo alguém que tá ali, né? Investindo no reino de Deus, né? A gente costuma dizer aqui, é um dos quadros que é Investidores do Reino, que você investe de várias formas. Uma delas é contribuindo e a outra é indo. Sim. Alguém tem que ir, alguém tem que fazer, né? E a gente está falando sobre paternidade, né? Eu acho que o fato de eu ter um pai muito presente, assim, apesar de uma vida sem Jesus, que ele antes de Jesus, eu conheço um pai antes de Jesus e depois de Jesus, né? São duas pessoas completamente diferentes. Mas eu tive um pai perto, assim, que me ensinou muitas coisas. Não só coisas de como, sei lá, usar uma ferramenta, uma furadeira, uma coisa, mas coisas sobre integridade, sobre identidade. Então, eu sabia quem eu era. Então, quando as pessoas falavam, fogo de palha, não sei o quê, eu falei, cara, não, tipo, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei que fogo é esse aqui. Então, isso não me paralisou, porque eu tive um pai que me afirmava, embora para ele era confuso a ideia do missionário integral, como assim? Né? Talvez fazia mais sentido ser no final de semana, na folga tal, mas não viver disso. Hoje ele já tem um monte de referência, hoje o filho dele é uma referência de tantos anos aí, nunca faltou nada, nunca passei fome, né? Aperta pro brasileiro, para todo mundo, mas dificuldade, mas nunca passei fome. Então, o fato de eu ter um pai presente e crente, uma boa parte da minha caminhada missionária, isso me fez, assim, não me fez desistir. Eu sei que eu sou, eu sei o que eu quero e sei para que Deus me chamou, né? Então, isso tem muito a ver com a identidade que a gente tem seguro em Deus e como pessoa. Certo. E nessa trajetória, como é que você conheceu aí a sua esposa? Nesse processo aí de se converter, de ter convicção da missão, de falar pro pai, e desse processo todo, onde é que ela entra nisso Onde aí? é que ela é? Então, hoje nós somos, se eu não me engano, Ivan, eu acho que são 18 mil missionários de Jocum no mundo todo. Caramba, Certo? Então tem bastante muito gente. missionário.
E por incrível que pareça, tem mais meninas, mulheres no campo, solteiras do que homens. Nossa. Então parece que as mulheres obedecem mais, eu acho. Os homens, eu acho Mas as mulheres têm mais essa tendência, né? Vamos dizer assim, essa inclinação. E acaba sendo um paradoxal, porque o erro lá no começo, o pecado original é dela. Que elas não me escutem. Mas é uma verdade, não tem jeito. No pecado original, quem foi enganada ou quem desobedeceu foi ela. Né? Aí... Mas hoje a gente percebe isso. As irmãs, elas acabam tendo um coração muito mais inclinado, né? A missão Sim. do que os homens. Impressionante. Exatamente. Então, eu já na missão conheço a minha esposa na missão. Eu tive um casamento antes desse agora, né? Que eu tô casado. Em 2000 e... Deixa eu me lembrar aqui, meu Deus. Em 2010 eu conheço a minha primeira esposa, Juliana, evangelizando. E lá em Recife. Aí a gente casa, eu passo 3 anos e meio casado com ela e ela teve um AVC. Nossa. A minha esposa fica grávida, Ju. 10 dias depois que a minha filha nasce, ela tem um AVC. E não acorda mais. E aí foi... Aí é o tema para outro podcast que a gente Verdade. pode falar. Caramba. E aí foi um baque, assim, né? Mas eu posso ser honesto com você, Deus esteve comigo todo o tempo. Assim, né? Todo o tempo. E eu vi como ele é real. Presente, né? Como ele é real. E aí eu tenho minha filha, e Deus manda de novo pessoas para me ajudar. Sempre teve, assim, anjos que Deus coloca, assim, né? Na igreja, na família. Sim. Então, a mãe da Ju, que foi minha primeira esposa, vem para Natal, ela mora em Fortaleza, me ajudou, assim, como um anjo durante 2 anos e meio, assim. Uau. Ajudando com a refeição, com remédio. Eu na faculdade, então, ela ficava com ela, às vezes ficava alguns dias, assim, me ajudando, dando todo o suporte. Minha mãe era minha vizinha, então me ajudava também. E eu sem saber muita coisa, então, às vezes eu via como é que, sei lá, como é que ajeita o cabelo, como é que... Sua pedir mente ajuda. É uma menina, né, pô? Exatamente. Aí tinha um grupo na igreja de mães, assim. E eu era o único homem lá do grupo. Pra pedir ajuda. Aí o remédio tal, o que usa? Então, a pediatra da minha filha também me ajudou muito, me dava várias dicas. Então, Deus sempre colocou pessoas para me ajudar. E foi assim, ela faleceu em 2016, mas aí eu caso 3 anos depois com a Cristal, que eu sou casado hoje. Então, 3 anos depois, né? Mas aí eu conheço a Cristal, a gente estava evangelizando em Caruaru, no Impacto de São João. Caramba, velho, Caruaru, Então ela já boa. estava fazendo a missão, ela está fazendo uma escola de criança em risco. É uma escola que está junto com o 2º nível, que é para trabalhar só com criança em situação de vulnerabilidade. Então tem uma escola de 3 meses só falando sobre estatuto da criança, direito da criança, como alcança o coração da criança que foi abusada, que foi violentada, que não tem família, que não tem pai. Então, Caramba, top, ela viu? estava estudando sobre isso. Olha como é o plano de Deus. E a gente trabalha exatamente com isso aqui na comunidade Uau. de Progresso. Deus já sabia disso. Deus né? une Então, propósito, cara. e aí, eu conheço ela lá evangelizando. Quando eu olho assim, eu estava sozinho algum tempo, né? Assim, sem relacionamento. E eu penso, cara, olha só, meu número. Eu com uma mulher dessa, eu dava todo o meu dinheiro. E aí, a gente... Não acontece nada aí. Só falou, oi, tudo bem? Só que depois a gente vai conversando com o tempo, progredindo a conversa. Ela, depois que termina essa escola, ela vai fazer uma escola chamada Desenvolvimento Comunitário, em Belo Horizonte. De novo, é exatamente o que a gente trabalha hoje aqui com desenvolvimento comunitário em Natal. E aí vou para lá, a gente conversa, toma um café. E aí eu contei minha história para ela. 2 homens já maduros, assim, eu tinha 30... 2 homens não, né? Eu homem, ela mulher. Mas eu tinha 30 e... Deixa eu ver se eu fui com 28, 31 anos, ela também. Eu conto minha história para ela. E maduros 2 suficiente para dizer, não, acho que não dá certo. E aí, tudo bem, viramos amigos e tal. Mas aí, vamos construir uma família. E aí eu sei que contei minha história, ela... Amém. E aí eu falei, ó, vem um Kinder Ovo, porque vem um presentinho junto com minha filha. E aí ela vem pronta, cara, como mãe. O Uau. louco é que Deus falou para ela que ela ia ser mãe, que ela ia adotar uma criança. Uau. Então passou pela cabeça dela adotar, mesmo solteira. Ela comunica com a família, ó, Deus falou comigo para adotar uma criança. Eu sou solteira e tal, então... mas eu tenho certeza que Deus está falando isso. Mal sabia ela que Deus estava preparando já a preparando criança. isso aqui. E aí eu caso com ela em 2019. E aí então são 6 anos casados. Uhum. Nós temos mais 2 filhas, então são 3. É a Nina, a mais velha, a Liz, que eu chamo de Lizoca, é a do meio. Sempre a do meio é a mais peralta, assim, né? Que eu sei que eu sou do meio também. E tem a Belinha, que tem 2 anos. Então são 4 mulheres em casa, né? Aí eu brinco nos lugares que eu falo, eu tô em casa com as 4 cavaleiros do Apocalipse, às vezes. Não, tô brincando, né? Porque quando chegar uma época aí, acho que vai ser mais ou menos isso, cara.
Agora Mas não, tá tudo tranquilo. é um privilégio, assim, eu fico pensando, olha, hoje mesmo, a gente tava tomando café e eu vendo a minha do meio fazendo gracinha, e ela cantando a música do Dia das Mães que aprendeu na escola, e todo mundo rindo, assim, a família toda. Eu falei, cara, como eu sou privilegiado, como eu sou abençoado de ter essa família, né? Então eu conheço na missão. E na missão é assim mesmo, se casa, a gente une propósito, como falou. Então, Sim. ela não é casada com um missionário, ela é uma missionária com um missionário e vice-versa. Exato. Então, ela não é uma esposa de missionário, ela é uma missionária. Exato, exato. Eu acho que todo mundo, na verdade, Daniel, deveria ter essa pegada. O nome missionário, ele acaba apenas intitulando alguém que sai um pouco mais do que outros. Mas a missão, assim como a ordem imperativa do Senhor, é para todos os Pra crentes. todo mundo. Todo mundo deveria sair, todo mundo deveria evangelizar. Alguns têm mais fogo para poder ir mais longe, alcançar outras pessoas. Porque o próprio Senhor falou, ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Alguns vão ficar aqui na Judéia, alguns vão para Samaria, outros vão para Jerusalém e outros vão para os confins da terra. É mais a missão para todos. Exatamente. Tem uma voz mais antiga e mais sábia do que a minha que fala que ou você evangeliza, se você não evangeliza, você não é evangélico. Aí outro fala assim, ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, Exato, exato. E aqui vai um recado para vocês. Vocês que nos acompanham, que estão aqui conosco sempre, acabamos de ouvir um trecho importantíssimo, né? E eu vou pegar o gancho dessa frase aqui, que ou você é um missionário ou você é um impostor. Aí eu faço uma pergunta. Para quem você tem falado de Jesus? Qual o evangelho que você tem falado, demonstrado através das suas palavras, das suas ações? Porque, afinal de contas, se o fogo do Espírito e o próprio Espírito age dentro de você e através de você, você deve se movimentar. Porque, afinal de contas, o chamamento do Senhor para evangelização ou para o ID é para todos aqueles que se dizem cristão. Isso diz respeito a mim, ao Daniel, à produção que está aqui e a você que está aí. Então, todos que se dizem crente precisam participar dessa missão. É bem verdade que alguns vão ficar em Jerusalém, alguns na Judéia, outros em Samaria e outros vão para o confim da terra. Mas, afinal de contas, todos precisam participar. E esse é o grande, vamos dizer assim, o grande aperreio, sim. a palavra bem nordestina, o grande aperreio de muitos pastores ou de muitas igrejas, que um número mínimo de pessoas se envolve com a questão da missão. Sim. Quando, na verdade, todos deveriam estar envolvidos. A grande comissão vira a grande omissão. Exato, né? Não tem perfeito. ninguém ali, você vê as igrejas lotadas. Depois, eu acho que vale a pena, você pode... É uma ideia, né? Eu tô, sei lá, Caneta e papel já na tô mão. me sentindo Caneta e à papel na mão. vontade aqui. Caneta e papel na mão. Mas evangelismo é uma coisa muito pouco falada. Ou pouco ou nem falada. E aí pode-se pensar num podcast para falar sobre isso, Sim. evangelismo, vamos falar sobre a grande comissão, vamos falar sobre estratégia de evangelismo, colocar Perfeito. fogo nas igrejas de quem está vendo aqui, Perfeito. porque tem muita coisa para fazer e não se fala, não se ensina. E aí o que acontece? Os crentes que vão para as igrejas, elas já vão nessa cultura de não evangelizar. Então cadê as referências dos grandes evangelistas? Como a gente citou o Billy Graham, cadê os Billy Graham de hoje? Cadê os caras que você fala assim, mano, olha só o que esse cara fez, velho. Coisa louca, Pregou né? evangelho e tal. Então, ainda são as mesmas vozes antigas. Sim. E eu acho que a gente tem que pegar isso aqui e colocar como uma bandeira, estampar, assim, sobre a nossa missão. Porque as outras ideologias estão com a bandeira pronta. Estão com o grito pronto, né? Exato. Aí a gente não tá nem conversando na mesa sobre isso. Aí outro dia a gente marca um podcast, eu tô me convidando para estar aqui de novo. E a gente... Perfeito, tá anotado, tá anotado. E eu vou cobrar, viu, pessoal? Eu vou cobrar. Eu vou nas redes sociais dele, eu vou cobrar. Pronto, eu vou tamo cobrar. E já falando nisso, essa questão da missão, como é que você foi parar, Daniel, depois de rodar alguns lugares? Eu me perdi quando eu cheguei no México. Eu me perdi ali. Me perdi lá. Então, voltando pra cá, como é que você conseguiu chegar agora, né? Casado, ou você chegou ainda solteiro, sozinho ali, depois da perda, aqui em Natal para poder cuidar da missão da Jocum aqui no Rio Grande do Norte? Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Então, eu vejo um Deus especialista em usar improváveis. Porque eu não comecei a liderar a Jocum Natal, eu fundei a Jocum Natal no tempo do luto. Então, vê que loucura, assim, né? Então, eu já estava fora de Jocum. Eu saio da Jocum de Recife, eu era obreiro da Jocum Recife, eu e a Juliana, a Ju. A gente sai em dezembro mesmo, mais ou menos, de 2012. A gente sai e casa aqui, na Lagoa do Bonfim, e serve na igreja local. Já fora de Jocum. Às vezes eu ia para lá para tocar, para dar aula, para alguma coisa assim, mas desvinculado da missão. Depois aí a gente muda de congregação e aí a gente funda um ministério de evangelismo na igreja que a gente estava, que era a Igreja do Nazareno Zona Sul,
assim, é uma mãe, é uma igreja, assim, que eu tenho um grande carinho, pastor Alcimar. E aí, a gente faz um ministério de evangelismo que cria lá um ministério chamado Nas Ação. A gente fazia ação evangelística na Toca da Raposa, que é uma das comunidades Sim, mais Nova perigosas Panamirim, aqui de Nova Nova Panamirim. Panamirim. Moro próximo. Pronto, então, a gente fazia evangelismo lá, ação social, muita coisa bem legal. Eu tava fora quando a Ju é promovida, assim, vai pro céu e ela lutou, como é que fala, o bom combate, guardou a fé. E Terminou a eu carreira. conheço hoje pessoas que se converteram com a pregação dela, com o evangelismo dela. Então, ela foi promovida e os frutos estão aqui, gerando mais frutos, né? E aí eu fico naquele tempo de 2 anos e pouco, assim, meio confuso na minha vida, assim. Fico pregando em muitas igrejas, fui pregar na sua, lá na Advec, dei um curso de evangelismo lá e tal. E aí, geralmente eu dava o golpe nas igrejas, porque tava tipo assim, o missionário que perdeu a esposa. Que é Vamos isso? chamar ele para dar o testemunho. Né? Tipo assim, eu quero ouvir esse missionário que continua na fé, perdeu a esposa, então vai. Só que aí eu falava, cara, eu vou dar o golpe agora. Porque eles querem ver o testemunho, e como evangelista, igual você fez no carnaval, Sim. eu falei, gente, eu quero falar aqui um testemunho de morte, mas um testemunho de vida. É de um amigo com o Pedro de Quarto, o nome dele é Jesus, abre aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. E aí falava do evangelho. Enfim, mas alguns momentos muito agonizantes, assim, sozinhos. Como eu falei, eu tive muita gente me ajudando. Por muito tempo, a minha igreja estava na minha casa, tomando café, comprava pão, fazia, então eu tive muito apoio da igreja, de Jocum, de fora, ofertas, igrejas. Mas eu tinha meus momentos solitários, assim. Uma dor muito pessoal, muito profunda, meus questionamentos para Deus. E aí, nisso, Deus cardia no meu coração Jocum aqui em Natal. Eu falava, cara, não... Legal que Deus quer levantar Jocum aqui. Por que ele tá falando isso para mim? É óbvio que não... Que, tipo assim, que ele tá mandando alguém, mas talvez ele queira me usar para alguma coisa nesse processo. Eu achei até que ia ser para abrir as portas, já que eu estava nas igrejas, já estava conhecendo um monte de pastor. Eu falo com o líder da Jocum em Recife, ele fala, legal, cara, que bom, porque a gente já tá mandando aqui para ir para interceder na cidade e tal. E Deus tá conhecendo o seu coração, vem aqui para Jocum Recife pra gente conversar. E aí eu vou, era 30 anos de Jocum Recife, tava o fundador de Jocum no Brasil, tava lá, Jim Style, é um cara assim muito querido. Um gringo, já tá na missão até hoje, vovô e tudo, e ensinando e acendendo tocha de muitos jovens. E aí eu vou para lá, achando que tinha uma equipe que ia plantar a Jocum em Natal. Quando chega lá, cadê a equipe? É Danielzinho. Claro que ia dar errado na minha cabeça. Eu falei, mano, você não precisa nem ter uma bola de cristal. É óbvio que vai dar errado, porque já se tentaram por muito tempo abrir a base aqui e nunca deu certo. Agora, com um cara viúvo, com um bebê, ainda confuso com muitas coisas, tinha tudo para dar errado. E uma coisa que eu ouvi lá, de uma voz muito de liderança, né, que foi o Jimmy disse, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Uau. É bíblico, né? Total. E só que aí eu me arrepiei assim, eu falei, cara, é legal o versículo, mas é muita fraqueza. Mas outra coisa que ele disse mais fraqueza significa mais poder. É verdade. Porque faz sentido. É para mostrar que é Deus que vai fazer. Porque se fosse pela sua força do braço, pela sua intelectualidade, pela sua estabilidade emocional, ele dizer, não, o Daniel é um cara influente. Ele tá bem, ele tem dinheiro, ele tem, sei lá, relacionamento. Não, cara, é só um menino viúvo e que tá em pedaços. E que tem a igreja mobilizando, estando perto dele ali e tal, a família, mas é só um menino. E aí aprove a Deus usar. Então eu venho para cá sem equipe. Aí eu falo com um amigo que tá fazendo essa ETED e ele tá num prático na Índia. Eu falo, mano, eu quero compartilhar com você um negócio. Aí em oração Deus já fala para ele lá. Quando eu falo com ele, cara, era isso que Deus estava queimando no meu coração. Aí né, começa nós 2, depois vem 3. E aí, então, aí vai aumentando a família de missionários, aí vem missionários, passam 1 ano, 2, aí vão enviados para outros lugares, vem alunos para cá. Inclusive, a gente teve uma escola de missões há 1 ano e meio atrás. Hoje eu recebi o flyerzinho, a missionária Sara, foi nossa aluna, tá indo para a Ucrânia, de novo. Então, passa a gente por aqui e é enviado para as nações, cara. E aí, de novo, a Jocum Natal existe, vai fazer 8 anos, não é por causa do Daniel, é apesar de tudo, né? E aí Deus mostrando, pronto, é o meu poder. Quem tá fazendo sou eu uso quem eu quiser. É desse jeito, cara. Então, a gente começa assim, e começa fazendo treinamento na igreja que eu tava, a gente não tinha série, não tinha nada, véio. A gente só tinha a voz de Deus nesse milagre. E a gente começa lá na Nazareno, faz cultos toda noite para divulgar a missão, para fomentar a ideia. E aí a gente conhece um pastor que tem um espaço lá na Zona Norte, e aí ele cede pra gente como concessão.
E a gente vai para lá. E eu nem conhecia essa comunidade de Jardim Progresso. Você conhece ou não? Já ouvi falar, mas nunca fui até Quando lá. você vai para Extremóis, tem aquelas fábricas de café, tem a Guararapes, Sim. é a comunidade atrás da fábrica da Guararapes. Então ali tem lixão, ali tem uma comunidade, tem. É verdade, verdade. Já Tem passei os- por lá, tem uma rua gigante de barro onde é um lixão. Pronto, exatamente. E aí tem as pessoas carentes, tem os pobres, e tem a parcela da sociedade menos evangelizadas do Brasil, que é os mais pobres entre os pobres. É gente que não comeu ontem, não comeu hoje, e nem sabe se vai comer amanhã. Aí Deus coloca a gente ali, como torre, um farol, assim, para iluminar aquele lugar, e aí Deus está fazendo muita coisa ali. Caramba, que bacana. E aqui, Daniel, eu queria fazer na frente das câmeras aqui um compromisso com você, né? Que você veja um dia para poder eu visitar essa missão, para de alguma forma, com o meu tempo, com alguma coisa que Deus me conceder, de eu cooperar com essa missão. Me Amém. comprometo assim com você. Vamos falar depois sobre isso, que eu quero ir para lá. Né? Benção. E eu quero registrar para poder eu mostrar para vocês que eu estou pagando a minha dívida. Vamos pra cima. Maravilha. E nesse processo do luto, que foi que chegou aqui, né? Nessa questão toda que você acabou de explicar, foi que chegou a sua esposa, Isso. né? A mãe das suas duas bebezinhas agora, né? E quando ela chegou, ela já se inseriu no processo. É. Caramba, que loucura, cara. Como é que foi isso, bicho? Eu tava pensando, né? Porque teve agora o meu aniversário, foi mês passado. Foi mesmo? E aí ela me dá um presente, assim, no café da manhã. É muito comum, quando a Nina faz aniversário, a Lisoca, a Bela ou a Cristal, tanto o aniversário como o Dia dos Pais, Dia das Mães, tipo, vai ser Dia das Mães agora, né? É comum a gente fazer um café especial da manhã, assim, né? Então é da família, normal. Aí no meu aniversário fizeram um café da manhã. Finge a surpresa, mas todo mundo já sabe que as crianças pegando pão de queijo, colocando ali e tal. E aí do nada veio uma sacolinha assim com um presente. A minha esposa veio. Quando eu abri, tinha 2 sacos de meia. Aí no fundo, ela, não, olha que tá no fundo. Aí tinha assim, ó, vale uma diária num hotel. Minha sogra tava lá passando esse mês lá e ela podia ficar com as crianças. E aí eu peguei aquele negócio lá, a gente foi para um hotel em Ponta Negra, passou um dia lá só para ficar assim, só nós dois. E aí eu tava pensando, cara, a gente já casa com uma criança, a gente não tem aquele processo do casal, quando casa de passar 1, 2 anos, só os Sim. dois, de dormir a hora que quiser, de acordar a hora que quiser, de falar, hoje eu não tô afim de cozinhar, vamos comer cachorro quente, né? Quando casal novo, assim, quando Sim, se casa. sim, Sei que a gente sim. até engorda, assim, né? Quando casa Isso. novo. Então, a gente não teve esse processo, eu com a Cristal. Então, a gente já casa com uma criança. Uhum. Então, a gente já casa com hora para dormir, hora para acordar, a rotina da comida, da escola, do leite, do não sei o quê. Então, foi assim, né? A família acontece muito rápido, porque já tem a criança, então, Sim. naturalmente, já tem a rotina, já tem que... Entrou no carro andando. E aí eu pensei, cara, que legal, vou ter um final de semana. Então, é interessante isso, né? E aí a gente vai se nutrindo no decorrer da vida, assim. Mas como eu falei, é um privilégio ser pai de 3 meninas, né? Então, eu acho que o homem fica mais rico em todos os sentidos, com família, mais completo. Eu acho que quando você é pai e você constrói uma família, é tipo desbloquear uma fase da sua vida, igual videogame. Então você tá, não, eu tô de boa, eu tô solteirão, eu tô realizado, tô me formando, eu tô tendo meu diploma e tal. Mas, cara, você só vai conhecer. Você é pai ou não? Sou pai de 2, Ah, um menino de 16 e um menino de 11. Então, acho que quando você foi pai do primeiro, tipo, desbloqueou outra fase no Ivan. Total. Né? Então, existe um Ivan antes do primeiro filho e agora, né? Uhum, sem E dúvida. aí, eu tava falando com um amigo, tava pensando, será que eu vou ter família? Será que eu vou? Acho que eu não quero ter filho. Eu falei, mano, vamos desbloquear essa fase que você não vai conhecer essa pessoa agora com paternidade. Que perda é a gente não ser pai, né? Sim, Então, sim. então, apesar da gente não ter essa etapa de casal no começo, só nós dois, a gente vai construindo isso junto e com as filhas, assim, né? E nesse processo, Daniel, de chegar agora com a Cristal lá e junto com a missão, como é que tem sido, né? Agora, vocês num prédio, cuidando de outras vidas e tentando se ajustar nesse contexto agora de você com uma criança e chega Cristal e aí tem mais um filho e tem mais outra e cuidando de pessoas. Como é que tem sido isso? Como é que você tem enxergado o cuidado de Deus como pai nesse processo de juntar pessoas, de unir propósito para poder continuar a missão? Sim. Eu vou dizer um negócio ainda. A Cristal quer adotar mais 2. Meu Deus do céu. Cristal joga no meu time. E o pior é que ela falou isso
aquele negócio de votos, né, do casamento. Sim. Declaração de votos do casamento lá, ele disse, ó, quero ter 5. Então tem 3, tem mais 2 aí pra vir. Deus vai amolecer meu coração. Porque eu falo, cara, na Jocum, a gente começa querendo fazer uma escola de missões, a gente tá orando lá em cima da janela, a gente olha pra comunidade, Deus fala unanimemente com a equipe. Olha a comunidade que tá aí. A missão tá aí, debaixo do seu nariz. E a gente começa um projeto socioeducativo com as crianças. Eu, como estava estudando música, eu começo a ensinar musicalização infantil. E o outro missionário que está comigo, ele começa a ensinar hip hop para as crianças. Era só isso. E aí foi aumentando o número de missionários, o número de crianças. Hoje são quase 100 crianças. Assistida diariamente. Diariamente. A gente tem... na segunda-feira, a gente vai nas casas dessas crianças, então a gente tem um tempo de evangelismo. Na terça e na quinta, tem um projeto socioeducativo, que é o Grão de Mostarda, que tem aula de artesanato, musicalização infantil, a gente tem aula de... tem recreação. O que mais? Tem leitura, então as crianças aprendem a ler ali. Você acha que... assim, é engraçado, porque todas as crianças estão na escola, mas você tem crianças lá de 11, 12 anos que não sabem ler, que vão para lá e lê o primeiro livro lá na Jocum. É bem, bem impactante. E aí, quarta-feira a gente tem escolinha de futebol, na sexta a gente tem o TPM, que é Tempo para as Meninas. São as adolescentes da comunidade que são evangelizadas e discipuladas pelas missionárias da Jocum. Então, eles sentam na mesa, faz um prato de brigadeiro ou pipoca e conversa de mulher para mulher sobre vestimenta, sobre limite, sobre curso, profissionalização, sobre sonhos, sobre sexualidade. Coisa é muito bacana. bem legal. E a gente tem um dos meninos também, que é o Tropa, que é na quarta-feira. Então, acaba que todo dia tem gente na Jocum. E aí, com isso, a gente acaba pastoreando e cuidando de um monte de criança. E a maioria das crianças que vão lá não tem pai. Uau. Não tem porque ou estão presos, ou estão ausentes, ou o pai está até em casa, o corpo, mas está tão aprisionado no álcool que a gente tem pais que eu nunca vi sóbrios. É sempre bêbado. Então, ele já perdeu o pai há muito tempo pela cachaça, então o pai é violento, é um monstro dentro de casa. E na Jocum ele encontra Daniel, encontra outros missionários que estão lá, tem o Arlan que lidera essa parte com as crianças junto com a sua esposa, que eles olham para esses missionários ali e abraçam e querem ouvir, eles têm essa... como é que fala? Esse alento, esse jardim de cuidado dentro da Jocum, né? Então, a Cristal ama, ela que começou esse projeto, Grão de Mostarda, né? Na verdade. Então, tem muita demanda, é muito povo, muita criança querendo ser assistida. E pegando esse gancho, Daniel, como cuidar? Não só da questão do coração, da ação, de colocar em prática os dons, talentos e o fogo de Deus, mas em relação ao recurso, como é que tem sido manter 100 crianças que, consequentemente, acaba sendo 100 famílias, Sim. né? Todos os dias, cara. Eu tô aqui fazendo as contas e eu me perdi. Você pensa assim, hoje são 9 missionários. Já teve vezes que foi mais, 13, 15. Teve vezes que foi 4 missionários. Hoje nós somos em 9. E 9 que vive pela fé, praticamente. Então, a gente não tem carteira assinada, a gente não tem um salário fixo, né? Então, primeiro, os missionários da Jocum, em todo o mundo, eles são mantidos, claro, pelo Senhor, são mantidos por Deus, pela dependência de Deus, porque até quem trabalha nos negócios, quem trabalha, ele só está mantido por causa da mão de Deus, porque a ferramenta que Deus usa é os negócios. Sim, sem dúvida. Mas aí a pessoa pergunta, como é que você sobrevive? Igual você, a dependência de Deus, né? Mas aí no nosso caso, Deus usa famílias, amigos, anônimos, que todo mês coloca lá uma oferta missionária na conta do Danielzinho, dos outros missionários ali, a gente mantém. Então, como eu falei, a gente não é rico, mas a gente nunca passei fome, assim, Deus tem sido gracioso, assim. Eu sei que tem alguns missionários que vêm, meu Deus, a gente come cuscuz todo dia, não sei o que e tal, mas olhando para minha família, e nesses 17 anos eu posso dizer que eu estou melhor do que eu mereço, né? E todos os missionários. Então, a gente já tem um aperto financeiro, mas quem é o brasileiro que não tem? Quem é o empresário que não tem um aperto financeiro, que às vezes não consegue nem dormir, porque tem que pagar a conta, vai vencer a folha de pagamento de funcionário e tal. Graças a Deus eu estou dormindo todo dia. Uma vez um empresário falou, Daniel, não vale a pena não, cara, ser missionário e tal, porque você vai ficar com muito recurso financeiro, como é que vai conseguir levantar recurso financeiro? Eu falei, meu amigo, você é empresário, você deve alguma coisa? Eu devo uns 300 mil para a Receita Federal. Aí, cara, eu não devo nada. Então, eu tô 300 mil mais rico que você, tá ligado? Sim, sem dúvida, Então, sem dúvida. Mas aí, como é que a gente mantém a criança, que você falou, né? Meu TDAH vai lá em cima. A gente tem um projeto, desde que começou o ministério, chamado Regue uma Semente.
onde a gente mobiliza a igreja de Natal e de fora de Natal a adotar uma criança com R$ 20 por mês. Inclusive, começou o ano agora e aumentou o número de crianças. E a nossa demanda aumentou também. A gente está na campanha, divulgando. R$ 20 por mês você adota uma criança. Então, as crianças que vão para lá, a gente tem um controle, tem um documento que eles assinam, os pais assinam para estar ali certinho. Que legal. Tem uma chamada, a gente tem de 99,9% das crianças lá, autorização de utilização da imagem das crianças e tal. Porque que acontece? Se Ivan falar assim, ó, Jean fala, eu quero adotar uma criança. Eu quero, com R$ 20 por mês eu consigo, 1, 2 crianças. Bênção. Aí você vai receber a fotinha da criança com o sonho da criança para você orar por isso. O dia do aniversário, que às vezes vão mandar uma bola, cara, vão mandar uma chuteira, vão mandar uma boneca. Isso tem acontecido, né? E aí é muito democrático esse valor. R$ 20 é um preço do que hoje? Pô. Né? Então a gente consegue, com esse valor, a gente consegue ter o lanche dessas crianças, a gente faz fardamento para essas crianças, para passeios que a gente faz com elas também. E a gente consegue material escolar, consegue os brinquedos, então consegue se manter com isso e é um valor que qualquer um consegue ajudar. É verdade. Então a gente está agora renovando esse compromisso com outras pessoas e tentando conseguir mais parceiro para isso. Então, de novo, nunca faltou nada. Teve os meses difíceis, mas com todo o brasileiro. Que maravilha. E hoje, qual é o maior desafio, Daniel? O maior desafio hoje dessa missão que você tem levado aí com os companheiros, né, com a Cristal, com as crianças, que as crianças Sim. devem, né, fazer amizade com as crianças que estão lá, né? Então, afinal de contas, eu tenho acompanhado aí, você vai fazer lá, as minhas tá tudo por lá. Então, assim, qual é o maior desafio hoje que a missão da Jocum Natal enfrenta, Daniel? Então, o maior desafio que a Jocum Natal tem hoje é a compra do espaço que a gente está. A gente recebe como concessão esse prédio em 2017. Sim. E o prazo no contrato é dezembro de 2025. Mas mudou a liderança, mudou algumas coisas dentro da denominação da igreja que está nos concedendo isso. E aí eles querem vender. E eles colocaram um preço justo. E inclusive até se for pensar em termos mercadológicos, está abaixo do mercado. Eles colocaram R$400 mil. 400 mil. 400 mil. Ele parece absurdo, parece impossível, ainda mais para 9 missionários que assim, vivem pela fé. Sim. Mas eu estava buscando no Senhor, né? Falei, Deus, como é isso? É um valor muito alto. Em compensação, a gente tem muitas histórias, testemunhos, que eu gostaria de poder falar aqui abertamente todos os testemunhos, claro, mas alguns a gente nem pode falar por questão religiosa até. Gente do candomblé, gente do tráfico que se converte hoje está no culto com a gente nesse horário agora lá. Que bênção. Então, mas eu não posso expor assim. Claro. Mas a gente tem testemunho e vínculos ali de vidas que estão sendo transformadas a partir dali. Missionários que estão sendo treinados ali, enviados para o sertão e para as nações. E aí, a gente está criando, a gente tem raízes naquele lugar. E a gente tem, inclusive, sonhos de ampliar o número de crianças, ampliar o nosso espaço para receber mais missionários, e aí o céu é o limite. Mas R$400 mil é muito dinheiro. E hoje, qual é a realidade hoje em porcentagem que a gente está precisando para poder a gente comprar aquele espaço? Pronto, eu coloquei no meu Instagram, há uns 6 dias atrás, Sim. Um primeiro vídeo sobre isso, no meu Instagram pessoal. Eu coloquei sobre esse desafio, e aí já entrou 5% do valor. Então, a gente, tipo assim, entrou uns R$20 mil em 6, 7 dias. Glória a Deus, eu quero já aproveitar para agradecer todo mundo que tem ofertado, que tem doado, colocado a sementinha, assim. Tem gente que tá doando lá R$1.000, R$600. Teve gente que doou, tipo, 60 centavos, e meu coração enche de alegria que eu fico pensando, cara, é o que eu tenho, mas eu acredito nesse sonho. Maravilha. Então, você imagina que eu creio que a gente vai comprar e vai ter a mão e o joelho de muita gente. Então, não é um sonho do Danielzinho, é a palavra de Deus. Eu vou buscar a Deus sobre isso. E Deus me traz a palavra de João capítulo 2, do primeiro milagre de Jesus. Bodas de Caná. Que é na água em vinho. Sim. E o interessante daquele milagre é quando ele fala assim, Maria fala, fala tudo que meu filho mandasse, vocês obedecem, né? E tá os serviçais, e Jesus fala, então, enche os potes com água. E eram 120 litros. Sim. Né? Era de 80 a 120 litros de água cada... De litros de água que ia ter naquele pote. E é muita água. É muita água. Se você carregar um galão de 20 litros, você quase não Sim, consegue. vai dar 4 viagens.
Um obreiro da Jocum que tentou 2, agora um aluno da Jocum tentou 2 galões, ela chegando, um caiu no chão e quebrou, porque é muito pesado. Então você imagina quantas viagens e qual o trabalho braçal que teve para pegar esse potinho. E não tinha torneira, né? Não tinha uma torneira Sim, para não chegar água até lá, encanada. Não, um hidrante. não. Era provavelmente poço, Isso. e o poço provavelmente também não era dentro da festa, era fora. Perfeito. Então não foi de última hora, assim, né? Uh-uh. Vamos lá pegar, vamos, quem é os homens aí? Vamos lá pegar um baldinho. Se foram cada homem para uma talha, deve ter tido aí, pelo menos, cada um dando umas 5 viagens. 5 viagens e braço, E né? braço. Demorou aí entre 30 e 40 minutos para poder encher aquilo ali. No mínimo. E Jesus, ele não toca em nada, ele só fala, meu irmão, vamos fazer. Só que tem um detalhe, né? É legal que você estuda teologia também, Sim. né? E tem a hermenêutica. Hermenêutica, sim. E aí faz a gente questionar algumas coisas. O primeiro, quem era Jesus para aquele povo? Era só o filho da Maria. Porque ele não Isso. tinha feito Nenhum milagre, nenhuma Nenhum manifestação. milagre. Era apenas mais um convidado. mais um convidado. Mas eu fico pensando, que voz é essa, com tanta autoridade e poder que faz os caras, meu irmão, parece absurdo. Tipo, faltou 20, vai encher o pote de cerimônia de água. O que tem a ver? Mas eles obedecem. Exato. E aí eles vão lá, pegam um baldinho. E aí eu pensei, quando Deus me deu essa palavra, eu li e meditei. Eu falei, entendi, Deus. É um milagre. A Jocum é nova aqui. A gente não tem muita... A gente tem aí 8 anos de muitos testemunhos. Mas a Jocum vai estar fazendo esse ano 50 anos no Brasil. Mas em Natal é só 8 anos. Quem é Danielzinho no Jogo do Bicho? Quem é... Cara, quer saber? Eu tô ouvindo a voz de Deus. E aí eu vou ser esse que vou pegar o baldinho. Os 60 centavos, os R$1.000, os 600, 3.000, sei lá qual é o tamanho do balde que Deus vai usar para as pessoas que estão ouvindo. Mas no milagre da transformação da água para o vinho, teve o braço de muita gente. Então, Deus fez... Ele poderia nem tocar mesmo, só falar, vai lá, olha de novo. Aí apareceu o vinho do nada. Exato. Mas ele fez questão de ter as pessoas que ouviram ele participando desse milagre. Então, eu acredito, de verdade, eu acredito que Deus vai fazer isso. Eu também acredito. Parece um absurdo, né? Às vezes eu fico pensando, será que eu tô com muita fé, mais do que os outros? Será que eu tô sendo muito ingênuo assim? Mas aí eu fico pensando, cara, eu ouvi a voz do filho da Maria. E agora a gente tem um monte de testemunhos, coisas que os serviçais do casamento não tinham, de milagres que Deus fez ao longo da história e tem feito até hoje. Exato. A sua igreja está em pé hoje é por causa do milagre de Deus. A minha igreja está em pé hoje por causa do milagre. A minha família, depois do luto que eu passei, eu estou aqui pela mão de Deus. Então, 400 mil para Deus é nada. E aí ele é um convite, é uma oportunidade para todo mundo poder participar, cada um com seu balde. O balde é pequeno, não tem problema, enche o baldinho e coloca dentro. O balde é grande, meu irmão, faz de coração e enche esse balde. E aí, como foi no milagre da água do vinho, vai transbordar e a gente vai conseguir alcançar mais crianças. E de repente até reformar. Se não tem, uma música fala isso, né, do fruto sagrado, se não há limites para a irresponsabilidade humana, com certeza não há limites para o poder de Deus. Então, o que Deus pode fazer não tem como mensurar. Isso. Então, esse é o nosso desafio hoje, 400 mil reais. Agora eu posso dizer 380 mil reais. Hoje, esse podcast está saindo agora na quarta-feira, mas a gente está na sexta. Então, hoje, lá no Instagram da Jocum Natal vai ser lançado oficialmente o desafio. Então, eu estou usando o podcast para dizer, agora oficialmente está lá. Estava só no meu Instagram, agora está no Instagram da Jocum. Lá tem o Pix certinho, tem a causa. E aí, de repente, você fala assim, cara, eu não tenho nada. O meu baldinho, nem baldinho eu tenho. Mas, mano, você tem voz, você tem Instagram... Compartilha tudo que você puder sobre esse sonho. Você vai lá no meu Instagram, me segue, eu te sigo de volta. Aí você compartilha, faz stories e tudo, porque pode chegar... Talvez você não tenha um baldinho, você não tenha o que colocar lá dentro do pote para abençoar esse milagre, mas tem gente que te segue, que segue você, e você pode divulgar para chegar a isso em quem tem um pote, de quem tem água para colocar ali dentro, né? Então, você pode doar contribuindo, compartilhando e orando, né? Eu acho que o mais importante é a oração, porque além das ofertas, a gente vai comprar isso com muito joelho no chão, com muita fé em que Deus pode fazer todas as coisas. E Daniel, você falando, né, sobre essa história e destrinchando um pouco, né, o significado daquele acontecimento, né, de João capítulo 2, nas bodas de Caná, me faz lembrar de uma frase que carrego muito no meu coração, que Deus me deu há muitos anos atrás, e quando eu tenho a oportunidade de encaixar ela, eu costumo fazê-lo. E esse é um momento em que você bem falou que aqueles homens não tinham referência de quem era Jesus. Não sabia que Jesus podia fazer aquilo que ia fazer de maneira posterior. Eles simplesmente obedeceram.
né? E a frase diz o seguinte, que a prosperidade e o sucesso estão na obediência da instrução. Quem é que está lhe instruindo? Quem colocou essa direção no seu coração? Foi o Senhor? Obedeça. Obedeça. Quantas viagens? Não sei. Quantos litros cabe o balde? Não sei. Obedece. Eles não perguntaram. Com quem eu vou colocar água? Onde tem um poço? Onde tem uma torneira? Uma mangueira? Eles não perguntaram nada. Eles simplesmente foram. Foram. A Bíblia não mostra o diálogo que eles tiveram. Você fala assim, rapaz, vão pegar onde? Não mostra. Mostra que eles foram e fizeram. Né? E eu acredito muito que esse obedecer que o Daniel e o pessoal que está envolvido nessa obra, que está indo pegar lá o baldinho água no poço e trazendo para colocar na talha, é só questão de tempo. E a gente vai conseguir. Amém. Você que está aqui acompanhando o Discípulos Podcast, a gente vai deixar, né, o Pix também nesse episódio para poder você, quando assistir, poder contribuir. A gente vai colocar o corte lá no Instagram para poder você verificar esse trecho e também contribuir, porque juntos nós conseguiremos resultados significativos. Isso me faz lembrar de Gênesis, na Torre de Babel, que Deus falou o seguinte, olha, eles são um. E porque eles são um, não há nada que eles façam que possa ser impedido, porque eles estão um só pensamento. Né? E aqui a gente se une, o Discípulos Podcast se une com a missão da Jocum para poder juntos conseguirmos esse objetivo, não só de comprar, mas de comprar e ampliar, para a gente atender mais pessoas e abençoar mais famílias, porque eu acho que o reino de Deus é exatamente isso. E Nós estamos para influenciar. Historicamente, nos milagres de Jesus, nunca é a conta. Sempre transborda. Exatamente, é nisso que eu acredito. Sempre transborda para abençoar mais gente, né? Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente tá pensando em 400, Deus tá ali, ó. Oh, meu Deus. Ou eu mesmo, né? Não, e eu fico pensando, né? Você falou assim, pai, você ouviu a voz de Deus, aí algumas pessoas, que até que eu evangelizo, perguntam, cara, por que você é missionário? Por que você decidiu? Né, formado, eu estou terminando minha segunda graduação, você pode estar ganhando dinheiro de outra forma e tal. E eu penso, cara, porque eu ouvi a voz de Deus. Não tem como eu ouvir a voz de Deus e ficar indiferente. Então, o prédio da compra da Jocum não vai pro meu nome. Eu não vou ficar mais rico com isso aqui. Na verdade, vai vir mais demanda, vai vir mais trabalho. Sim. É como no outro milagre da multiplicação do pão, que os caras vão descansar, mano. Jesus falou, tão cansado, vamos descansar no deserto, vamos comigo. Chega lá, mais demanda, o povo, como ovelha que não tem pastor, seja mais trabalho. E agora estamos com fome. Aí, de novo, milagre e transborda o milagre, né? Então, ouvir a voz de Deus tem sido... É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô lá em Jardim Progresso, onde não tem aplauso, lá não tem luzinha, não tem fumacinha, tecladinho lá para dizer, olha, na missão e tal. Ninguém vê. As dores de um missionário, às vezes, até muito solitárias, assim. Então, eu tenho tido a oportunidade de, todo mês, eu tento ir toda semana, mas porque são muitas famílias e pouco missionário, de entrar dentro de uma casa de candomblé, com a Bíblia aberta, pregando o evangelho ali dentro, assim, criando amizades para o evangelho chegar. Então, eu sinto coisas muito... Algumas dores, algumas agonias muito pessoais, assim, que não é difícil. Até se eu falasse aqui, você não ia entender. Porque é muito solitário algumas dores, mas você fala, por que você está nisso? Por causa da voz de Deus. Então, a partir disso, eu creio que a gente vai conseguir esse desafio. Amém, eu também. Parece impossível, mas na minha Bíblia, acho que na sua também, fala também, Lucas, capítulo 1, 37. 37. Porque para Deus, nada é impossível. Exato. Né? E aí, lá na Jocum, a gente tem um tempo com os missionários lá. Toda segunda a gente tem uma palavra pastoral. Eu sento, a gente canta uma música e eu ensino a palavra, a gente medita, a gente compartilha do pão da vida. E foi um milagre onde Jesus cura um menino que estava endemoniado, que o pai vai até Jesus, né? E ele fala, Senhor, se tu creres... Não, se tu podes. Aí ele fala, se tu podes, eu posso, cara. Se tu creres, eu posso todas as coisas. Creia, pô. Aí ele fala, eu creio, mas me ajuda na incredulidade. Que paradoxo, né? Então, é nisso, assim, a gente crê. Apesar da nossa incredulidade, 400 mil é muito. Agora não são 400 mil, né? 380. Amém? Mas para Deus nada é impossível. É verdade. E me fez lembrar de uma frase, eu não me recordo de qual é o nome da pessoa que falou essa frase, quando foi perguntado em relação ao chamado. Falei assim, olha, vem cá, o seu chamado, como é que foi o seu chamado? E essa pessoa responde, chamado? Eu não tive um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Aí. Acabou, assim.
Porque as pessoas às vezes precisam ver algo pirotécnico para poder Sim. simplesmente se movimentar no reino. Quando, na verdade, Deus está chamando para poder você se movimentar, independente se você ouve a voz de Deus claramente, porque Deus já se revelou. Isso aí. Deus já se revelou, é só ir, é só fazer. Se movimente. E saia. Que nem nos bastidores a gente tava falando como Deus fala comigo usando a arte, né? Sim. Eu me converti num show de heavy metal. E teve um filme que eu saí do cinema em prantos. Por causa disso aí. Eu fui assistir Tropa de Elite. E quem fez o filme Tropa de Elite nem pensou, eu vou fazer um filme para impactar missionários ou a igreja. Não fez para isso. De jeito nenhum. Então é um filme que fala sobre a polícia, o batalhão de operação especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí o filme fala sobre lá o Capitão Nascimento e tal. E aí ele sobe na favela, fatiou, volta não sei o quê, bota saco na cabeça do traficante, pede pra sair, tiro, porrada e bomba. Isso. O tempo todo no filme. E aí ele tem uma frase que ele tá lá com a farda, tudo, e fala, porque missão dada, parceiro, é missão cumprida. E naquela hora, assim, eu pensei, meu Deus, o cara é polícia militar e a gente sabe que no Brasil não compensa o salário que a polícia militar ganha com o risco que ele tem. Subindo em favela, morro do Rio de Janeiro, enfrentando coisas com traficante, não compensa. Ele faz ou por vocação, por missão, por alguma coisa que eu não sei o que é. Mas eles falam, mano, missão dada é missão cumprida. É pra tiroteio, é pra fazer confronto com traficante, dentro a gente vai, porque missão dada, parceiro, é missão cumprida. Aí Deus faz, de todas as palavras que ele poderia falar antes de subir aos céus, ele fala, vai pelo mundo todo e prega o evangelho. E nas nossas igrejas, missão dada pelo Senhor é missão negligenciada. E sabe qual é o problema, Ivan? Eu vou tentar não chorar. O problema é que a gente se acostumou. Porque se faltar música na sua igreja, a gente vai achar assim, caramba, eu acho que o ministério de louvor está em disciplina. Se o pastor chega lá, abre a Bíblia e tal, e não tem música. Estranho, porque toda vez tem música. Nem que seja a irmãzinha do coque com a panderola, o irmãozinho com a corda quebrada ali, vai cantar. Se não tem instrumento, não tem problema. A gente faz uma capela. Mas tem música. Se você olhar, tem comunhão, tem comida. E se faltar, a gente vai achar estranho. Mas por que o evangelismo não tem na nossa igreja toda semana? Por que a gente não se organiza para dizer, vamos pregar o evangelho? Aí a missão dada por Deus para a igreja. A grande comissão, a gente espera uma reunião, para marcar a próxima reunião, para inventar um evento, para não sei o que, tal, para ir. Até aí todo mundo já desistiu. Então, a missão, ela como eu falo, já está ali. É uma ordem. Vá pelo mundo todo e prega o evangelho. Então, se missão dada para o policial militar, missão cumprida, se Jesus falou para a gente uma missão, ela precisa ser obedecida e com unhas e dentes, como a missão da minha vida. Porque, presta atenção, você é pai, 2 filhos. Eu sou pai, 3 filhas. Eu me lembro do nascimento das 3 filhas. Eu estava lá. Eu casei com a Ju, casei com a Cristal, foi muito lindo os casamentos. Eu tenho datas, assim, muito especiais na minha vida. Mas nada marca a minha vida, Ivan, como no dia que eu encontrei Jesus. No show de heavy metal, improvável. Moleque de 15 anos, cheio de revolta no coração. E ele chegou. Como não compartilhar desse amor para as outras pessoas? Que droga de crente eu sou. Se isso não exala que, sei lá, pelo menos no metro quadrado que eu tô, alguém precisa ouvir falar sobre Jesus. Seja até no meu trabalho, no posto de gasolina, seja na padaria, cara, eu vou comprar pão, alguém precisa ouvir falar sobre Jesus. Então, é sobre isso, assim. A gente não vive mais para nós mesmos. A gente carrega uma missão que é maior do que nós, né? Então, tem muita coisa para fazer. Tem uma ordem para ser obedecida. Aí você imagina, um jovem gadareno fica endemoniado, Jesus cura o cara e ele ganha toda a Decápole para Cristo. Um cara ganha 10 cidades para Jesus. Porque ele teve um encontro real com Jesus. Se a igreja de Natal, do Rio Grande do Norte, que diz ter um encontro com Jesus, tiver a mesma paixão que esse gadareno teve, meu irmão, a gente ganha amanhã Natal para Jesus. Mas há um caminho no discipulado que a gente precisa aprender, que é obedecer. Só que aí eu encontro, depois de quase 17 anos na missão, muita gente que está na igreja, está casado, está com seus filhos e fala, cara, eu mosquei no tempo, eu perdi o tempo. Quando eu era menino, eu tinha esse fogo. E agora eu não sei o que fazer. Será que eu vou ainda? Será que dá tempo? Será que... Meu irmão, Jesus nunca deixou de falar, não. Vai pelo mundo todo. Talvez as estratégias você pode mudar. A estratégia porque... Falar de Jesus, o envelope pode mudar.
né? O Jean usa o envelope podcast para chegar a mensagem na casa das pessoas. Eu uso o envelope do café e um pão doce para entrar na casa das pessoas. O envelope que o evangelho chegou para mim foi uma banda de heavy metal, mas a mensagem é a mesma dos discípulos, o nome do podcast, né? É a mesma dos apóstolos. Então há muita coisa para fazer. Daniel, que conversa preciosa, cara. De verdade, porque falar de Jesus, da missão de Jesus, enche o nosso coração de alegria e fogo. Amém. Né? Então, eu comungo da mesma ideia de que todo crente que se diz cristão, que se diz que tem o Espírito Santo, e eu vou repetir uma frase do apóstolo, se é que eu tenho, Sim. deveria estar ardendo, deveria estar se movimentando. Como você falou, existe contexto. Se tu moscou, hoje, faz alguma coisa no teu contexto, mas se movimenta. Hoje eu estou muito preso, eu tenho filho, tenho família, e eu consigo me movimentar dessa maneira. Se movimente. No seu metro quadrado, se movimente. E se você quer ajudar mais, contribua. Então, movimente-se. Não seja inerte à ordem. Não seja desobediente. Porque é uma coisa, se você tem uma ordem expressa de alguém superior e você simplesmente não obedece ou fica parado, tipo, fazer ou não fazer, você omisso, você está desobedecendo. Lembra da parábola dos talentos? Sim. Não, eu recebi um e como eu escondi para quando o senhor chegar eu devolver. Não fez nada. O cara não fez nada. Então, Deus o chamou de servo infiel. E se você está desobedecendo uma ordem clara, isso é rebeldia. É rebeldia. E a Bíblia fala que rebeldia é o pecado de feitiçaria. Então Isso vamos aí. ser honestos aqui, só entre nós aqui. Uma igreja omissa com o evangelismo, ela está em pecado. Tá em De pecado. rebeldia. E, de novo, se acostumou. A carne nem treme. Não tá nem aí, né? Isso aí. Que nem... Você sabe aquilo que aconteceu 27 de janeiro de 2013. O Brasil teve um incêndio da Boate Kiss. Sim, sim. Lembra que foi uma das maiores catástrofes em número de vítimas de incêndio Sim. do mundo. E aí eu dou na minha aula de evangelismo sobre esse tema, porque na Boate Kiss, as primeiras pessoas saíram, né? Foi aquele conflito todo, o cara coloca um chamas no negócio, sai correndo todo mundo, pisoteado, aquela fumaça toda. Os primeiros que saem, aí teve alguns que sentam no meio fio chorando. Aliviadas porque saíram, mas em pânico. Tudo acontecendo. E sabe o que eles fazem? Nada. Só estão ali, se tremendo todinha, ou liga para alguém para levar para casa. Teve alguns que saíram e chamam ambulância, chama polícia, terceiriza a ajuda, né? Então eu preciso de gente para ajudar. Vamos chamar aqui a ambulância, tá pegando fogo, bombeiro, polícia, tudo. E tem alguns que saíram, essa minoria, que eles saem com tanta vontade de puxar mais pessoas que estão lá dentro, para fora. E aí, se você olhar no vídeo e atrás das imagens, os caras começam a quebrar a parede da boate. Para tentar sair com um extintor, com o que tem na mão, para abrir o número, para abrir o tamanho do buraco, para tirar mais gente de lá. E aí eu faço um paralelo sobre a nossa vida. Que tipo de crente é a gente? É a gente que saiu pela porta estreita. Engraçado que na boate só tinha uma porta e era estreita. Será que você lembra alguma coisa? Os caras saem e sentam no banco da igreja. Graças a Deus eu saí. Que pena que o povo está no mundo queimando. Que pena que o povo está ali com a fumaça dessas ideologias, de tudo. E ainda bem que eu estou salvo. A gente, será que é aquele que terceiriza? Então alguém precisa pregar o evangelho para minha vizinha, eu vou chamar o pastor, o missionário. Ou você é aquele cara que vai falar, quer saber, mano? Eu vou. Eu sei que na história são poucas, é a minoria. Mas Deus me chamou para ser esse cara que arregaçar as mangas, vamos quebrar a parede. Tem um cara chamado Vinícius Montardo. Eu acho que é esse o nome do cara. 27 anos. A história dele conta da Boate Kiss. Ele sai, estudante de educação física, grandão. E aí ele volta. Pega alguém nos ombros, na Boate Kiss. E vai para fora de novo. É um herói. Só que ele vai de novo. Pega outra pessoa e vai para fora de novo. Aí esse cara é um super-herói. Mas ele faz isso 14 vezes. Moleque de 27 anos. Vai dentro da... Até quando ele vai, na 15ª vez, ele não sai mais. E aí, claro que alguns pais... Os pais deles não vão reaver seu filho. Morreu carbonizado. Mas eu tenho certeza que eles têm muito orgulho do filho, mas pelo menos 14 pessoas celebram. 14 famílias viram seus filhos casarem, se formarem, por causa desse cara que foi lá dentro do incêndio da Boate Kiss e trouxe para fora. Aí... 2 Pedro, capítulo 3, fala que tem um incêndio reservado para o último dia.
Que tudo, fala assim, a terra e tudo que nela há será desnudada. Que assim como foi no tempo de Noé, que tudo se acabou com água, há um dia reservado para o fogo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Eu não preciso ter um carro do DeLorean, De Volta para o Futuro, do nosso tempo, Sim. para chegar lá antes da Boate Kiss, Pegar para tentar fogo. avisar, ei, a gente vai pegar fogo. Porque a Boate Kiss foi uma catástrofe. Mas você imagina o mundo inteiro pegando fogo. E a gente já está no passado, porque a Bíblia já fala que vai ter fogo. O que a gente vai fazer? A gente senta no nosso banco? Tá, de boa. Ainda bem que eu estou salvo. Ou a gente vai entrar e trazer nos ombros essas pessoas. Por isso que a Jô com Natal tá ali. Porque lá em Jardim Progresso não tem holofote, não tem aplausos. As pessoas não sabem ler. As pessoas não sabem os seus direitos. As pessoas não têm pão para comer. Cadê a igreja? Cadê o povo para dizer, cara, eu acredito, eu tô lá. Então, isso você falou é interessante, porque no metro quadrado que tá, alguém vai conhecer Jesus. E aonde eu não consigo ir? Cara, se movimenta seu bolso, velho. É isso aí. Movimenta seu joelho. Isso. Né? E aí a gente consegue alcançar muitas vidas com isso. Que maravilha. Você que nos acompanhou até agora, movimente-se de alguma maneira com seus recursos, com seus dons, com seus talentos, com a sua voz, com sua rede social, com a sua conta bancária. De alguma forma, movimente-se, porque a obra está clamando por pessoas como eu e como você, que se envolvem com a missão do reino de Deus, que é ir e proclamar o evangelho. E não se proclama apenas falando, se proclama cuidando, se proclama discipulando, se proclama de muitas maneiras. E uma delas é esta, que a gente acabou de falar aqui e exemplificou. Então que você possa ser muito abençoado e esclarecido e movido através do Espírito a fazer a sua parte, porque todos nós, discípulos do Senhor, fomos convocados para essa missão. Não só o Daniel, não só a Cristal, nem só as suas 3 filhas, não só os missionários que estão cooperando, não só a mim, não só o Jean, mas todos que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que creem no Evangelho de Jesus Cristo, precisa estar imbuído de tudo isso. Que Deus abençoe você, Daniel. Que Deus abençoe a sua missão. Ivan. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, os missionários. Que Deus abra as portas, que Deus prospere aquele lugar. Que Amém. Deus transforme muitas e muitas vidas através da tua vida. Porque eu digo o seguinte, que Deus, quando quer abençoar a vida de alguém, Ele usa pessoas. Amém. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Deus Foi te um prazer. abençoe. Prazer é nosso. Tamo junto. Deus vai fazer. Muito obrigado. Deus abençoe você. Até o próximo Valeu, Deus Discípulos abençoe. Podcast.